E aí, pessoal, um grande abraço. Os alunos da Escola Jerônimo Alves Bezerra, no Jatobá, nós vamos dar início à aula sobre produção de texto, hoje com o tema Festa Junina. Vamos produzir uma historinha narrada sobre festa junina, tá? Nós vamos assistir inicialmente um vídeo e na sequência eu vou explicar como vai funcionar a nossa aula. Vamos aumentar o nosso conhecimento com relação à festa junina, quando tudo isso começou, como começou, o que é festa junina, as brincadeiras, as dicas importantes. Vamos, na sequência, aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre essa grande tradição aqui no nosso país, especialmente aqui no Nordeste, essa tradição que veio dos portugueses através dos franceses, né? Veio dos franceses através dos portugueses, essa engrenagem aí de cultura França-Portugal, e nós adequamos aqui a nossa festa junina. É preciso que a gente conheça um pouco da festa junina, as suas particularidades, para que a gente possa construir a nossa história. O desafio de hoje é a produção de uma historinha envolvendo temas relacionados à festa junina. Para que você entenda melhor a aula de hoje, nós vamos produzir uma história que tenha como foco os principais aspectos da festa junina. Então, para construirmos a nossa história de um modo rico, nada melhor do que conhecer um pouquinho sobre festa junina. Vamos lá. Depois do Carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a 3 santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilha e sai falando anarrié? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto, a coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião, que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Muito bem, e portanto você acompanhou um resumo da chegada das festividades juninas aqui no nosso país, aqui no nosso estado, especialmente aqui no nosso Nordeste. Você agora tem todas as informações fundamentais para que você possa criar uma historinha e não fugir das rédeas da nossa cultura. Você acompanhou desde a criação das festividades juninas lá na França, chegando a Portugal, vindo aqui para o nosso país, e a adaptação que as festas juninas tiveram com a nossa cultura, desde as letras musicais, os nossos instrumentos, as nossas alegorias, enfim, a forma de decorar e tudo mais. Você uniu agora no seu conhecimento uma riqueza muito grande de informação com relação às festas juninas. Qual é a ideia? A ideia é que você possa produzir um texto. O texto é muito simples, você vai escrever uma historinha. Para facilitar, nós colocamos aqui 3 imagens, 3 cenas. Aí você observa as cenas e cria uma historinha para essas cenas. Você pode colocar o título da história que você quiser, colocar o nome
de cada personagem. Aqui eu coloquei 2, mas você pode criar outros personagens, fique à vontade. Detalhe, toda historinha, toda narração precisa ter a abertura, que a gente chama de introdução, as ações dos personagens, que a gente chama de desenvolvimento, e precisa ter o fechamento, o encerramento, que a gente chama de conclusão. Então você vai criar a historinha e vai dar a essa historinha um final convincente que deixa o leitor feliz por ter lido aquela historinha. Você vai tentar agradar o nosso autor, o nosso leitor, ou tentar pelo menos emocionar, empolgar. Esse é o desafio de quem escreve historinha. Você pode optar por uma historinha de humor, pode optar por uma historinha romântica, uma historinha de aventura. Fica a seu critério. Outro ponto importante, você será um narrador observador. Como assim, professor? Narrador observador é aquele que apenas observa os fatos e os relata sem interferência alguma. A história é contada na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, ou seja, o homem faz, a criança corre, ele vem, ele vai, e nunca eu fui, eu vim. Você não vai dizer a palavra eu, você vai contar a história. Então eles fazem as coisas e você desenvolve, tá bom? Lembrando que nesse mês de junho e julho nós temos 2 livros para apresentarmos o resumo. Já estamos com o livro e a gente apresenta esse resumo no próximo dia 29 de junho. Daqui a pouquinho tem aula sobre o resumo do texto. E nesse mês de junho também nós vamos criar muitas histórias, vamos produzir muitos textos. Olha, vamos fazer sobre festa junina hoje, depois tem texto sobre a família, vai ter texto sobre o valor da amizade, enfim, textos sobre brincadeiras, textos sobre higiene do corpo, sobre meio ambiente. Nós vamos produzir muitos textos nesse mês de junho e nesse mês de julho. Também teremos aulas sobre morfologia, sobre gramática, sobre outros assuntos importantes da língua portuguesa, acentuação, pontuação, cada um no seu momento. Hoje vocês vão criar essa história, concluindo a história, encaminhar a fotografia para o nosso celular. Um abraço, um bom trabalho, a gente volta daqui a pouquinho. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando.